Amém. Aleluia, que nós tivemos acesso. Acessível Ele se tornou. Ó Senhor Jesus, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. O título da mensagem essa noite é A Esperança da Glória de Deus. Vamos falar juntos? A esperança. Amém, mais forte. A esperança da glória de Deus. Aleluia. Irmãos, ó Senhor Jesus, que nessa noite o Deus de toda graça nos encha de esperança. Essa palavra dessa noite é para falar para nós que dá para nós, é possível para nós. Deus confiou a nós essa palavra, dá para nós. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vamos iniciar aqui vendo a experiência de Abraão. Abraão é o nosso pai da fé. As experiências de Abraão valem até hoje para nós. Tudo o que aconteceu com Abraão vale para nós hoje. E o Senhor, por meio da palavra aqui de Gênesis, vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje nós vamos mais uma vez usar a Bíblia, que é o falar de Deus. Ó Senhor Jesus, Gênesis capítulo 12. Senhor Jesus, antes de ler o versículo 1, vou recitar o capítulo 11, versículo 31 e 32, diz assim: Tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Arã. Então Arão saiu, mudou de cidade, mas a história dele não mudou. Irmãos, essa noite Deus não quer te mudar somente de cidade, Deus não quer te mudar de emprego, Deus quer mudar a nossa condição. Ele quer aparecer para nós essa noite. Essa reunião dessa noite, Deus da glória quer aparecer para nós. Ele quer mudar a nossa situação. Nós não podemos mais ficar como estávamos antes. Deus quer mudar a nossa condição. Senhor Jesus, para isso Ele aparece para nós. Deus, quando aparece para nós, Ele muda a nossa condição. Aí entra o capítulo 12, versículo 1. Vamos dar uma lida juntos. Versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Aí Deus já aparece. Irmãos, o Deus da glória apareceu para Abraão para mudar a história dele. Abraão, né, na comunhão que nós tivemos no labor da palavra, um labor gostoso, cheio de desfrute, irmãos, nós vimos que a situação de Abraão era complicada. Muitos de nós somos mais privilegiados do que Abraão. Na época ele veio de uma terra de idolatria, o seu pai era fabricante de ídolos, mas Deus chamou Abraão. Deus quis mudar essa história. Deus, quando quer mudar, Deus muda a história. O que Deus precisa achar é coração desejoso. Irmãos, que nessa noite o Senhor ache coração desejoso, que queira mudança, que não concorde com a situação de idolatria, que não concorde com a vida alheia, sem compromisso, longe de Deus. Ó Senhor Jesus, o versículo 2, de ti farei, olha a promessa de Deus, de ti, lê o versículo 2 por favor. Amém. Se tu uma bênção, isso é promessa de Deus. Deus quer fazer de nós, irmãos, pessoas ousadas e usadas por Ele, para ser uma bênção para essa sociedade. Não podemos nos calar diante do que Deus tem mostrado para nós.
essa palavra, ela precisa mudar a nossa vida. Assim que Abraão viu o Senhor, algo dentro dele acendeu. E ele sentiu a necessidade de fazer algo, de levantar um altar e de invocar o nome do Senhor. Ele percebeu que se ele não invocasse o nome do Senhor, ele não teria a presença de Deus. O invocar o nome do Senhor, irmãos, traz a presença de Deus. Salmo 145, versículo 18, diz que perto está o Senhor de todos que o invocam. Então a presença de Deus é que muda a nossa história. Por mais que sejamos pessoas boas, a nossa história não muda sem a presença de Deus. Não temos a capacidade, só Deus pode. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Atos 7, versículo 2, irmãos, um versículo que nós já desfrutamos esses dias atrás. Vamos ler esse versículo, Atos 7, versículo 2. Senhor Jesus, procurando e invocando, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, aleluia, amém. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Versículo 3, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que te mostrarei. Aleluia. Então o Senhor está falando aqui para Abraão: Abraão, eu quero que você tenha experiências comigo. Uma nossa vida cristã carece de experiências com o Senhor. O Deus da glória, Ele é um Deus que se tornou acessível. Ele se tornou, mas agora Ele quer a presença do homem também. Deus precisa da nossa presença. Então, voltando para Gênesis 17, irmãos, nós vamos ler alguns versículos, tá? Manuseie a sua Bíblia, que a Bíblia é o falar de Deus. Gênesis 17, Senhor Jesus, versículo 1. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Vamos ler juntos? Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Senhor Jesus, o Senhor falando com Abraão aqui: olha Abraão, eu te conheço, eu quero ser o seu provedor, mas anda comigo, Abraão. O Senhor está falando essa noite: Etienne, anda comigo, eu garanto a sua vida. Deus garante, irmão, Ele garante o que fala. Anda na minha presença, eu serei o seu provedor. O Senhor estava falando aqui para Abraão: Abraão, pode contar comigo, anda na minha presença e conta comigo. O que você precisar, Abraão, conta comigo. Irmãos, a história nossa não é diferente da história de Abraão. Abraão creu em Deus. O Senhor chamou Abraão, fez a promessa, e ele creu na promessa. De igualmente, o Senhor também está nos chamando. Nós precisamos crer nas promessas de Deus. Hoje Deus está doando a todos nós as preciosas e muito grandes promessas. Essas promessas é que, crescendo em nós, ela nos livra da corrupção e das paixões que há no mundo. O Senhor está nos chamando. Qual Deus que nós temos? Nós temos o Deus da glória. Irmão, nós temos o Deus da glória. E o mesmo Deus que mudou a história de Abraão quer mudar a nossa história. É o Deus da esperança. Amados irmãos, quando a esperança finda, acontece algo indesejável. A vida seca, os ossos secam.
Lembra da experiência de Ezequiel 37? Ezequiel 37 tinha um vale de ossos secos. O que era esse vale de ossos secos? Era o exército de Israel. No versículo 11 diz que eles secaram porque acabaram as esperanças. Mas o Deus da glória não quer que a nossa esperança acabe. O Deus da glória está nos chamando para tomar posição diante dele. Irmãos, o que muda a história é levantar um altar e invocar o nome do Senhor. A hora que nós invocamos, nós precisamos de crer que aquele território onde o nome do Senhor é invocado, aquele lugar passa a ser de Deus. Deus é que prometeu. Toma posse, Ele quer tomar posse dessa terra, mas Ele conta com cada um de nós. Por isso, irmãos, que é por teu ministrar e por meu ministrar que Deus pode operar. Se nós não tomarmos posição, como que Deus opera? O Deus da esperança, Ele está cheio de esperança. Portanto, um versículo que nós vamos ler, eu vou citar por enquanto, depois a gente vai ler ele, mas no final, Romanos 15, 13, fala que o Deus da esperança quer nos encher de gozo no nosso crer. Para quê? Para nós sermos ricos de esperança. Não podemos, irmãos, curvar diante dessa sociedade corrupta. Pelo contrário, curvemos diante do Senhor. Levantemos um altar, invocamos o nome do Senhor e a história muda. Deus quer mudar a história dessa terra, mas Deus conta com a igreja. Irmão, temos que tomar posição. Chegou a hora chegou e é agora. Temos que tomar posição. Ó Senhor Jesus, ter uma vida constante na presença do Senhor, nós vivemos obtendo as recompensas. Irmão, o versículo 5:2, que é o oralê da semana, fala que nós precisamos, que por meio de Cristo nós tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes. E está falando que estamos firmes. Então firmeza, irmão, é firmeza. Não é inconstante, mas fala constante. Deus precisa que tenhamos uma vida constante. Ontem o Fausto participou lá conosco do labor. Aí estava falando de um, né, eu perguntei ele falou de um eletro do coração, tem aqueles esquinhos que fazem assim, né? Vai lá em cima, vai lá embaixo. A nossa vida cristã não pode ser assim. Uma hora nós estamos lá em cima, outra hora estamos lá embaixo. Essa vida cristã é uma vida de manquejar. Hebreus fala que é vida de manquejar. E quem anda manquejando na vida espiritual, irmão, sabe o que fala lá em Hebreus? Que aqueles que estão fracos param de caminhar. Por isso nós precisamos levantar, fazer caminhos retos, por meio de invocar o nome do Senhor, não concordando com essa geração, mas fortalecendo cada dia mais na palavra, na comunhão com os irmãos e com o Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então conhecer Deus na intimidade, ter experiência com Deus, conhecer Deus na intimidade. Abraão, irmão, chegou a um ponto que ele cobrou de Deus. Ele falou: Senhor, o Senhor prometeu há uma descendência, e quem está comigo aqui é o Damasceno Eliezer. E aí, Senhor? Está vendo a intimidade o que leva, irmãos? A intimidade nos leva a conversar com Deus. Irmãos, busque em nome de Jesus, estou falando isso aqui para mim também, Etienne, busque intimidade com Deus. Busque Deus na intimidade. Deus não precisa de homens que vivem púlpitos. Deus precisa de homens que vivam na presença dEle. Isso faz diferença na sociedade. Então vamos buscar essa vida diante de Deus. Essa intimidade, irmãos, leva-nos a conhecer melhor a quem nós servimos. Salmo 103, versículo 7. Um versículo maravilhoso, que nos ajuda a entender um pouquinho mais. Salmo 103, versículo 7. Quem achou, lê, por favor, depois eu repito. Aleluia, ó Senhor Jesus. Então aqui deixa claro a intimidade que Moisés tinha, a intimidade que também Abraão teve diante do Senhor. Então diz que manifestou os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Irmãos, há uma diferença. Quantas vezes no nosso viver diário,
nós só percebemos as coisas depois que acontecem. O povo de Israel, eles viam os feitos, mas Moisés conhecia os planos. Por causa da intimidade, Deus revela. Deus quer revelar mais e mais para nós, mas precisamos buscar uma vida com Deus. Essa é o que propõe essa semana, essa esperança da glória de Deus, é que nós busquemos profundamente ter experiências com o Senhor. Ele espera isso de nós. Deus não quer simplesmente que nós vejamos, aconteceu o arrebatamento. Deus quer que nós participemos desse arrebatamento, sejamos os primeiros. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Nos Salmos ainda, os 19, versículo 1, Senhor Jesus, volta um pouquinho, Senhor Jesus, aleluia. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aleluia. Os céus proclamam a glória de Deus. Senhor Jesus. Irmãos, o céu está pregando o evangelho. Esse proclamar quer dizer anunciar publicamente. Só que Deus não se contenta apenas com o céu proclamar essa glória de Deus. Deus quer ver a glória dele ser proclamada por meio de nós. Deus quer alcançar o meu colega de trabalho por meio da glória dele em nós. Ó Senhor Jesus, Efésios capítulo 2 fala aqui de uma obra maravilhosa, uma obra-prima de Deus, que é você e que também sou eu. Efésios 2, ó Senhor Jesus, versículo 10, amém. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Pois somos feitura dele. Feitura dele, nós sabemos que é a obra-prima. Nós somos a obra-prima de Deus. É tremendo isso. Então, Deus tem em nós escrito o nome dele. Tanto por meio do DNA, igual o irmão explicou, né, essa semana, que nosso DNA tem ali, nas moléculas, tem o nome de Deus, mas também Efésios 1,13 fala que o Espírito em nós é um selo que tem a marca de Deus. Então Deus quer manifestar essa glória para todo o universo. Agora, irmão, Deus tem uma barreira para manifestar essa glória, porque nós somos ramos de oliveira brava, mas o Senhor nos colocou na oliveira boa, verdadeira. Só que como fazer esse processo? Há um processo. Está vendo o risco? Nós, uma oliveira brava, enxertado na oliveira boa. Mas agora, o que acontece? O que acontece? Está lá, nós recebemos toda a seiva. O que nós somos hoje é pela misericórdia do Senhor. É pela graça que recebemos, somos o que somos. Por isso, irmão, nós não podemos falar que nós somos o que somos, né? Só Deus é o que Ele é em si mesmo. Nós, aparentemente, somos uma coisa, mas interior podemos ser outra. Pode ser só uma fachada, mas Deus quer mudar a nossa condição. Ele quer mudar a nossa constituição. Para isso Ele está trabalhando. É para isso que nós temos as reuniões da igreja. É para Deus fazer com que a vida dele cresça mais em nós. Há uma séria advertência para nós. Romanos 11, versículo 18 fala: não te glories com os ramos da oliveira que foram cortados. Porque ele, Israel, era os ramos verdadeiros e foram cortados. Por quê? Por causa da incredulidade. Então, irmãos, nós precisamos manter a humildade de saber que tudo o que temos vem de Deus.
Mas por outro lado também, nós não podemos nos menosprezar, achar que não dá para nós. Dá para nós. É possível. Deus nos chamou, irmãos, é possível que nós reinemos. Por quê? Por causa da vida dele que está em nós. Essa vida está em nós. Agora, Deus quer destruir a morte por meio da vida. Difícil, hein? Palavra estranha, né? Mas é isso que diz 2 Coríntios 5, versículo 4. Vamos ler, para você não soar estranho aos seus ouvidos. 2 Coríntios, capítulo 5. Senhor Jesus, leem por favor, 5, 4. Amém. Amém. Pois nós, na verdade, que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados. Não é fácil. Tantas adversidades, tantas coisas. Então nos levam a gemer angustiados. Não porque queremos ser despidos, mas revestido de quê? Da vida de Deus. Para quê? Aí fala, para quê? Para que o mortal, para que, irmãos, essa vida da oliveira brava seja tragada pela vida de Deus. Por isso a necessidade das reuniões da igreja. Não menospreze o reunir. Reunir é essencial nessa era. Quanto mais vede que o dia se aproxima, irmão, temos que fortalecer na reunião. Temos que buscar o Senhor. Não, irmão, nós temos que buscar aquilo que dá esperança. Firmar os nossos pensamentos no que pode dar esperança para nós. Não pense na reforma da Previdência. Isso não te dá esperança. Pense nas promessas de Deus. Isso nos dá esperança. Deus conta com cada um de nós. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. A segurança da nossa vida, irmãos, para caminhar nos dias atuais, é a presença de Deus. A presença de Deus é que garante a nossa vida. Moisés, certa vez, falou com o Senhor, né? Êxodo 33, versículo 14 e 15, irmãos quiserem acompanhar. Êxodo 33, 14. O Senhor fala para Moisés, Senhor, vamos ler primeiro 11, vou abrir aqui também. Êxodo 33, Senhor Jesus, procurando e invocando, irmão, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Vamos ler primeiro o versículo 11. Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Amém. Agora o versículo 14 e o 15. Senhor Jesus, respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Ó Senhor Jesus, então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Aleluia. Irmãos, Moisés falou para o Senhor, Senhor, a condição é essa. Se o Senhor não vai, não nos faça subir. Mas a presença do Senhor, quando ela nos acompanha, ela não somente é uma presença que nos fortalece, mas também é uma presença que nos dá descanso. Irmãos, é um termômetro. Quando nós estamos agitados, é um sinal que falta descanso. Faltou descanso, faltou também paz. Se faltou paz, falta também a presença de Deus. Está vendo a seriedade? Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Irmão, precisamos orar mais. É por isso que o encargo da semana, nosso labor, o desespero, sabe qual que é? É de gastarmos mais tempo na presença do Senhor. Alguém que dedica, que quer manter o seu corpo, precisa ou por saúde ou por motivo atlético, que quer manter o corpo, ele, irmão, ele se esforça para manter uma dieta. Ele luta.
Sabemos, temos visto os irmãos que procuram ter essa dieta. Espiritualmente também é assim. Tem que haver consagração. A transformação, ela só virá por meio de santificação. Deus espera isso de nós, irmão. Deus espera a santificação. Essa santificação é a transformação da nossa alma. Isso nós não conseguimos sozinhos. É por isso que o Senhor fala, minha presença vai contigo. Anda comigo. Nosso viver é para andar com Deus. Não vamos dar mole. Não vamos dar mole. Me perdoe dessa expressão. Vamos firmar. Senhor Jesus, vamos firmar com Deus. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro. Ó Senhor Jesus. Vamos lá para o final. 1 Pedro. Ó Senhor Jesus. Procurando e invocando. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Achou? Podem ler, por favor. Sim. Redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém. Ó Senhor Jesus. Pedro falou nisso, exultai. Paulo também falou que as tribulações é motivo de gloriar-nos. Irmãos, não é fácil. Deus não nos chamou para a tribulação. Esteja bem claro para você e para mim isso nessa noite. 2 Pedro 1, versículo 4, fala que Deus nos chamou para a glória. Deus nos chamou para a glória, mas há necessidade. Há necessidade de passarmos pelas tribulações. As tribulações, elas produzem algo em nós. A tribulação, ela produz perseverança. A perseverança produz experiência. É o que Deus está querendo que tenhamos com Ele. Deus não quer ser um Deus teórico para nós. Somente Deus Criador. Deus quer que nós tenhamos experiência com Ele como Pai. Por isso, o início dessa mensagem, ora, aquelas palavras de Estevão, irmão, é a marca da nossa semana. Irmãos e pais, ouvi. Ouve o Deus da glória. Deus da glória está falando. Esse falar é para mudar a nossa condição. Irmão, toda vez que Deus fala, algo acontece em nós. O problema do homem é afastar do Senhor. Foi o problema também de Israel. Deixaram o Senhor sendo o manancial e começaram o quê? Cavar cisternas rotas. Irmão, não vamos largar o Senhor. Não deixe, não dá mole. Pegue firme. Pegue com firmeza. Senhor Jesus, porque essa tribulação, ela produz, ó Senhor Jesus, porque, o versículo 7, porque o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, 2 Pedro, está pertinho aí também. 2 Pedro, ó Senhor Jesus, 1, versículo 3 e o 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Irmãos, vamos ler de novo esse versículo? Vamos, se possível, os irmãos, vamos ler numa só voz. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 4. Pelas quais
Amém. Sim, amém. Ó Senhor Jesus. Então essas promessas, elas são que nos tornam coparticipantes da natureza divina. Então, quanto mais nós apegarmos às promessas, mais nós ficamos livres das corrupções e das paixões que há no mundo. O Senhor está nos chamando, irmão. Deus espera de nós que haja uma reação em nós. Abraão reagiu. Moisés também reagiu. E a igreja de Deus, que é a plenitude dele, também está reagindo. Esse falar está mudando a nossa história. Ó Senhor Jesus, por isso que nós não podemos vacilar. Se porventura, essa era é a era dos justificados pela graça, pela fé em Jesus. Então, amados, se porventura viemos a fraquejar, levante e caminhe. Não aceite a acusação do inimigo. Josué estava com problema. Zacarias 3, um versículo proposto dessa semana. Zacarias 3, versículo 2, Josué estava com as vestes sujas. Porque Josué estava com problema, ele achou acusador. Está cheio de acusadores, irmãos. Mas o que o Senhor falou? O Senhor repreenda Satanás. Irmão, não aceite acusação. O Deus da esperança está te chamando. O Deus da glória está te chamando. Firma diante do Senhor. Firme com a igreja. Sozinho nós não conseguimos, mas com os irmãos, com a igreja nós conseguimos. Porque a igreja, Deus tem compromisso com a igreja. Porque nela tem a plenitude de Deus. Vamos firmar, amados. Não vamos vacilar. Se porventura cairmos, Deus é poderoso para nos levantar. É uma palavra, e é verdade. É possível que caiamos, mas com os irmãos nós levantamos também. Se cair, caia perto dos irmãos. Não acerte sozinho. Não ande sozinho. Ande firmado com a igreja, porque Deus tem promessa para a igreja. É importante estarmos, irmãos, onde os irmãos estão. Hoje é um dia de reunião da igreja, o melhor lugar para estarmos é aqui. Eu quero fechar com um versículo aqui, que em nome de Jesus, que para mudar minha vida e mudar a sua vida também. Nós temos um Deus, que é o Deus que é rico em esperança. Ele sabe que o que Ele fez é suficiente para me levar e te levar a reinar. Mas o acusador quer falar que não dá para mim e para você. Não ouça o acusador, ouça o Senhor, ouça o falar profético. Esse falar muda a nossa vida. Romanos capítulo 15. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 15. Versículo 13. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Esse versículo, amados, eu gostaria de pedir aos irmãos, rogar, que nós não vamos só ler, nós vamos comer esse versículo. Não será uma comida rápida, um fast food que fala, né? Um lanche. Será comida cheia de nutrientes. Nós vamos ruminar esse versículo, porque esse versículo, ele fala que tem um Deus da esperança. Vamos de pé, em nome de Jesus, eu proclamo a vocês. Nós vamos ler e nós vamos orar, e após orar, lermos esse versículo, nós já vamos compartilhar em grupo, tá bom? Vamos ler juntos, numa só voz. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. E o Deus da esperança, Senhor Jesus,